Beleza. Então, gente, o assunto hoje é livro de Deuteronômio. Como é que fala? Tem uma forma de falar, bem assim, informalmente, as pessoas falam que o livro de Deuteronômio é o livro da repetição das leis. Então, há o que no Deuteronômio? Uma repetição das experiências que o povo de Israel foi vivendo no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números. Então, Moisés ele faz meio que um resumão de todas as experiências que o povo foi vivenciando nesse período de 40 anos no deserto. Lembrando que o povo já estava se preparando para, de alguma maneira, entrar na Terra Prometida. O livro de Deuteronômio tem essa premissa. O povo já estava perto de conquistar a Terra Prometida. Então, o que nós temos? Gente, o vídeo ele já dá informações bem básicas, né, e contundentes para que a gente possa entender o que é o livro de Deuteronômio. E uma coisa interessante, se tem uma palavra-chave para esse livro, qual seria ela? Obediência. Não é? Então, toda vez que alguém pensa em pregar sobre obediência, geralmente a gente vai lembrar de Deuteronômio, que capítulo? 28, pastor Silvio. Não tem como. Pensou em obediência, desobediência, a gente vai pensar em Deuteronômio capítulo 28. É um texto-chave. E detalhe, o que tem mais? Bênçãos para obediência, vamos ver se eu pego alguém aqui, pastor Silvio, o senhor não vale, nem o pastor Guilherme, nem o Everson. Mas o que vale mais? O que tem mais, né? Bênçãos pela obediência ou maldições pela desobediência? Não, contrário. Tem mais maldição pela desobediência do que bênçãos pela obediência. Ou seja, aí alguém fala assim, tá vendo, então tem mais, é melhor então desobedecer porque ganha mais. Acho que o que tem ali de maldição você não vai querer não. A coisa é feia. Então se você fizer uma leitura do livro de Deuteronômio, olhando, né, esse capítulo todo, você vai ficar muito abismado ali com o que é apresentado ali. Então Moisés estava com o povo de Israel às vésperas da entrada na Terra Prometida. E o que é Deuteronômio? Só para a gente repassar, gente, para fixar essa ideia. O que o nome significa? Segunda lei, ou como alguns gostam de dizer, repetição da lei, né? Desse grego deuteros, que quer dizer segundo, nomos quer dizer lei. Não é uma lei nova, mas uma reaplicação da lei. Talvez a ideia era o quê? O que o Espírito Santo teve em mente aqui? Tornar a lei mais prática, tornar a lei mais acessível, fazer com que as pessoas olhassem para a lei de uma forma mais usual, não uma coisa que fosse de aplicação. Então a lei estava ali para que as pessoas entendessem que ela não é difícil de ser aplicada. E uma coisa interessante que foi citado também no vídeo é que o livro mais citado por Jesus do Pentateuco é o livro de Deuteronômio. Inclusive ele vence o diabo no deserto usando as palavras de Deuteronômio. Então vamos lá. O contexto histórico, a geração antiga já havia morrido, não sei se você lembra, mas em Números 14, a gente pregou isso aqui na quarta-feira, o povo havia se rebelado contra Deus, eles começaram a chorar, dizendo que queriam voltar para o Egito, e Deus falou, olha, vocês que não creram, vão cair os seus corpos no deserto. Então todo mundo que tinha de 20 anos para cima pereceu no deserto, salvo 2 homens. Quais foram eles? Josué e Calebe, esses permaneceram. Mas tirando esses 2 aí, essa geração toda caiu por causa da incredulidade. E aí o que nós temos? Uma nova geração que precisava ouvir novamente a lei de Deus antes de cruzar o Jordão, ok? Então essa nova geração vai ouvir as palavras do livro de Deuteronômio. Quais são os 2 propósitos principais? Já falamos no vídeo também, mas aqui, resumidamente, lembrar o caminho. Que caminho? O percurso que o povo traçou durante todo o tempo que eles estavam no deserto. Relembrar o povo de tudo aquilo que eles haviam vivido com Deus. Relembrar as experiências que eles haviam vivido, para que quando eles adentrassem na Terra Prometida, Deuteronômio capítulo 8 fala sobre isso, eles não viessem a achar que o que eles estavam conseguindo era pela força do braço deles, mas tudo aquilo foi obra da ação provedora de quem? De Deus. Deus é quem estava conduzindo eles pelo deserto naqueles 40 anos. Outro objetivo que Deus tinha, renovar a aliança através do quê? Da obediência, e adverti-los, claro, contra a desobediência. A obediência é o caminho da vida e da bênção, e a desobediência leva à maldição e à morte. Gente, talvez hoje, o Everson gosta de falar, né? Essa frase eu acho muito interessante, segundo Cristo, sob o olhar de Cristo, e de certa forma isso não mudou. A gente caminha e a nossa caminhada é determinada ou pela obediência ou pela desobediência. E pela obediência a gente colhe a bênção, e pela desobediência
Talvez a gente não fale de maldição dentro daquele parâmetro de Deuteronômio 28, mas a gente sabe a consequência do salário é o quê? O salário do pecado é a morte, não é? Então, esse princípio ele não mudou, né? E Deus orienta, Deuteronômio 30, 19, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a descendência. Fala para o teu colega aí, escolhe. Quem escolhe? Não é Deus que escolhe, quem escolhe somos nós. Escolhe, pois, a vida. Deus chega a dizer, escolhe, pois, a vida, não é? Mas qual é a escolha que nós temos feito? Então, a estrutura, gente, tem o quê? 3 discursos de Moisés, não é? Aqui nesse próximo slide dá para ver a separação bem bacaninha ali, ó. Eu consegui fazer isso aí pelo Gama. Então, o que nós temos ali? Esses 4 pontos cardeais aí do livro de Deuteronômio, né? Nós temos o foco histórico, o foco profético, o foco legal e a conclusão final. Capítulos 1 a 4, falando do quê? Dessa jornada que eles tiveram no deserto, relembrando as experiências que eles vivenciaram no deserto. Capítulos 5 ao 26, a revisão e a explicação da lei, porque tinha gente, como a gente já falou, aquela geração nova não compreendia muito bem a lei, então era necessário que houvesse o quê? Uma renovação de aliança, a partir do quê? Dessa explicação nova trazida por Moisés. E aí nós temos capítulos 27 e 30, onde Deus temos ali as bênçãos e as maldições, e também já apontando para o caminho do povo no futuro. Capítulo 31 e 34, falamos dos últimos dias e a morte de quem? De Moisés. Então, gente, quando a gente olha para o livro de Deuteronômio, nós temos esses 4 pontos. Se a gente tiver isso em mente, acho que o grande desafio é que quando a gente fala de alguns livros do Velho Testamento, a gente não consegue ter uma concepção de como eles funcionam, de como eles estão organizados. E a nossa proposta na jornada bíblica é essa. Simplesmente dar a cada um dos irmãos o que é essa noção. Como é que o livro é dividido? O que se trata ali? A gente não tem como gastar aqui o tempo lendo todo o livro de Deuteronômio, mas em casa você pode fazer isso. Em casa a gente pode tirar o tempo para fazer a leitura desses capítulos de Deuteronômio. E é necessário que façamos isso, ok? Então nós temos ali um apanhado completo de tudo que foi vivenciado pelo povo de Israel nos 40 anos ali de deserto. Bom, o que nós temos? Uma coisa que o Everson até citou, né, interessante. Quantos eram os mandamentos? Rapaz, se fosse depender da gente obedecer 613 mandamentos para a gente ser salvo, a gente estava no osso, né? Não consegue com 10, mas com 613, né? Então ali, ó, Deus deu 613 mandamentos totais, e eles são registrados no livro de Deuteronômio. Desses mandamentos, nós temos 245 que nós podemos dizer que são positivos, né? Onde Deus está dizendo, farás, faça isso. E temos 368 onde Deus diz, não farás. Então Deus diz mais o quê? Não faça do que faça. E acho que isso tem muito a ver com a tendência humana, de estar inclinado ao pecado. Então Deus está mais tempo dizendo, não faça. Talvez seja como os pais com os filhos, né? Passamos mais tempo dizendo o que para eles? Não. Do que dizendo sim. Então há essa relação até do nosso relacionamento com os nossos filhos. E aí esses mandamentos vão cobrir o que, gente? Vão cobrir orientações sobre alimentação, doenças e rituais de purificação que o povo tinha que seguir, lugares de sacrifício e adoração onde o povo deveria se reunir, mandamentos sobre casamento, idolatria, votos, compromissos, né, entre as pessoas, atos de imoralidade, punições pela desobediência, leis civis, sociais, nacionais e deveres pessoais. Então Deus cobria todos os aspectos da vida do povo de Israel. E detalhe, Deus está também preocupado com todos os aspectos da nossa vida. Tudo na nossa vida importa para quem? Para Deus, tudo importa. É engraçado que às vezes a gente quer que Deus faça parte de uma determinada área da nossa vida e não de outras. Mas a gente vê em Deuteronômio, nesse total de mandamentos, que a preocupação de Deus era com tudo. Deus não está preocupado só com a tua orelha, Ele se preocupa com o teu nariz também. Deus não está preocupado só com os teus braços, mas também com os teus pés. E a gente acha que Deus está preocupado só com uma área da nossa vida. Ele se preocupa com tudo. Então é o que nós vemos aí nesses mandamentos. Hoje, gente, a gente precisa se preocupar em guardar 613 mandamentos? Eu vou pegar aqui a lista com esses 613 mandamentos. O que a gente precisa hoje é crer no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo tu e a tua casa. E o Espírito Santo vai fazer a obra na nossa vida. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É claro, as orientações continuam, mas não como uma lei.
mas como uma orientação, como um mandamento de quem? De Deus, para ditar a direção que nós vamos dar para a nossa vida espiritual. Ok, gente? Vamos lá. Então, o que nós temos? Capítulos 1 a 4, a revisão da jornada. Capítulos 5 ao 26, a revisão da lei. Capítulos 27 ao 30, a predição do futuro do povo de Israel. Eles entrariam na terra prometida e outras profecias messiânicas, inclusive relacionadas ao Senhor Jesus. Capítulo 31 e 34, falando dos últimos dias de Moisés. E quais são os dois temas, assim, as duas palavras também que aparecem no livro de... Dois princípios, não vou falar a palavra porque a gente já falou de desobediência, mas dois princípios que aparecem no livro de Deuteronômio, apesar de parecer que se contradizem, que são opostos entre si, são a lei e o amor. Gente, como é que a gente equilibra essas duas coisas? O mesmo Deus que queria que o povo obedecesse à lei é o Deus que ama. Deus não dava a lei para punir. Talvez as pessoas pensem e falam assim, quem olha de fora fala que Deus de lei, de regras e punições, como se Deus fosse alguém punidor, né, que estivesse ali como um ser punitivo, doutrinário, que se a pessoa não obedecer vai matar. Na verdade, o que as pessoas não entendem, e isso é possível entender pela ação do Espírito Santo, é que há um equilíbrio entre lei e amor. Deus dá a lei, nos orienta, nos mostra caminhos, mas isso não quer dizer que Ele não ama se a gente deixar de obedecer. Ele continua amando, mas o salário do pecado está aí, para quem quiser colhê-lo. E ali nós temos uma orientação, Deuteronômio 6,5, que foi o que o Senhor Jesus citou, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Gente, essa declaração ela é antirreligiosa, porque o amor que Deus exige e pede de nós, em Deuteronômio, é um amor que ele supera a religiosidade. Está falando de quê? De amar a Deus de todo o coração, de amar a Deus de toda a alma, de amar a Deus com todas as suas forças. Isso é muito pleno, né? Isso é algo assim extraordinário. E aí nós temos a relação entre obediência, desobediência. Deus nos chama para viver em quê? Em obediência, né? Ninguém tem dúvida quanto a isso. O chamado do passado, o dever do presente e a garantia do futuro. A obediência do coração humano motiva a cumprir o dever. Gente, qual é a dificuldade para algumas pessoas? É impossível obedecer a Deus. Quem promove a possibilidade real de obedecermos a Deus é a presença do Espírito Santo. Quanto mais do Espírito nós temos, mais facilidade teremos para obedecer. Quanto menos do Espírito nós temos, mais facilidade teremos para desobedecer. Quem equilibra esse é o Espírito Santo. Onde há o Espírito de Deus vai haver obediência. Onde não há o Espírito de Deus vai haver desobediência. Essa regra é muito fácil de entender. E aí nós temos algumas referências proféticas a Cristo, não dá para a gente explorar todas elas, mas uma das fundamentais é Deuteronômio 18, 15 e 18, que profetiza sobre Jesus, que fala sobre esse profeta, né, que viria, e esse profeta é Cristo, ok? Jesus falou sobre o novo mandamento, o maior mandamento, ele repete, não é, o que está escrito em Deuteronômio 6,5, lá em Mateus 27, 22, 57. Então, Cristo está vinculado a Deuteronômio. Então, gente, para finalizar, não quero alongar aqui, até porque não posso, mas vamos lá. Deuteronômio conclui a preparação do povo de Israel para entrar na terra prometida, reforçando a importância da obediência, da fidelidade a Deus e da renovação da aliança. O livro termina com a morte de Moisés e a transição da liderança para Josué, destacando que Deus permanece fiel às suas promessas. E o que Ele espera de nós? Obediência, né? Deus espera que nós vivamos em obediência à sua palavra, amando a Deus plenamente e sendo obedientes à sua palavra. Quem recebe isso aí, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ao culto. Deus abençoe.